Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos, boa noite, Roberto, tudo bem com você, Roberto? Tudo bem, Renilda, boa noite, Renilda, boa noite, Marlene, é uma alegria. Boa noite, Roberto. Boa noite, Renilda. Boa noite. Para nós também é uma grande alegria recebê-lo, Roberto, é uma satisfação grande, principalmente nós temos esse objetivo de conversarmos em torno da mensagem de Jesus, trazida através diria assim, da pena de Francisco Cândido Xavier, pelo nosso querido um espírito amorável, com o nome de Emmanuel. Então, neste programa, exibido através da Web Rádio Estação da Luz, nós estamos estudando o livro Roteiro. Não sei se minha câmera permitiu ver. Traga para perto de você. O livro Roteiro. Por causa do fundo que você está usando. O livro Roteiro. Mas está aqui. O pessoal sabe que é esse livro que nós estamos há algum tempo. Estamos estudando esse livro, na verdade, desde dezembro do ano passado. Desde novembro do ano passado, que a gente está estudando esse livro. E seguindo, nós abraçamos os nossos queridos internautas, você que nos escuta agora e não vai nos escutar mais tarde, abra suas portas, a porta do seu reduto doméstico para receber Jesus, porque com certeza o nosso lar, na presença crística, tudo é diferente, tudo se resolve, tudo se harmonia, considerando que é nos braços amorosos do Mestre que nós encontramos a paz de consciência. Nesse contexto, nós vamos então pedir ao nosso querido Roberto que ele já inicie o nosso convidado da noite, fazendo a nossa prece inicial. Por favor, Roberto. Jesus, amigo, companheiros espirituais, responsáveis pela casa de espírito, por essa atividade, aqui te rogamos, Senhor, nos envolver a todos em tuas bênçãos de amor, de fraternidade, de benevolência e de entendimento, Senhor, a fim de que contigo possamos melhor compreender a tua mensagem do Evangelho e as qualidades do Espiritismo, Senhor. Todos aqueles que são tocados pela tua mensagem, que eles se permitam inebriar-se do teu amor e da tua luz. E assim sendo, cada um de nós, Senhor, contigo estaremos melhor amanhã do que hoje. Com a tua permissão, então, aqui iniciamos a nossa atividade de hoje.
fazemos votos de saúde e paz para todos. Que assim seja. E assim será. Muito bem, assim será. Você que nos escuta, dá lá um joinha, assiste, compartilha. É importante compartilhar um conteúdo de tamanha relevância. Venham ficar conosco. É rapidinho, são apenas 35, 40 minutos. Fique com a gente. Muito bem. Conforme costumamos fazer, nós vamos ler a mensagem da noite, que traz por título Espiritismo na Atualidade. E Emmanuel começa dizendo assim: o Espiritismo nos tempos modernos sem dúvida, a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Descerrando a cortina densa, postada entre os dois mundos, nos domínios vibratórios em que a vida se manifesta, mereceu, desde a primeira hora de suas arregimentações doutrinárias, o interesse da ciência investigadora, que procura escravizá-lo ao gabinete ou ao laboratório, qual se fora mera descoberta de energias ocultas da natureza, como da eletricidade, que o homem submete ao seu bel prazer, na extensão de vantagens ao comodismo físico. Interessada no fenômeno, a especulação analisa ali os componentes, acreditando encontrar no intercâmbio entre as duas esferas nada mais que respostas e velhas questões de filosofia, sem qualquer consequência de ordem moral na experiência humana. Erra, todavia, quem se norteia por essas normas, porquanto o Espiritismo, positivando a sobrevivência além da morte, envolve em si mesmo vasto quadro de ilações no campo da ética religiosa, constrangendo o homem a mais largas reflexões no campo da justiça. Pode ir, Marlene. Não cogitamos aqui de dogmática, de apologética, que é entender a religião através, entender a religião, entender a fé comparada à razão, que é a apoloética, ou de qualquer outro ramo de escolas de fé em seus aspectos sectários. Nós não nos reportamos à religião, mas a religião propriamente considerada como um sistema de conhecimento, de crescimento da alma para a celeste comunhão com o Espírito Divino, desdobrando o painel das responsabilidades que a vida nos confere. O novo movimento de revelação implica abençoado e compulsório desenvolvimento mental. A permuta com os ciclos de ação dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Novos aspectos da evolução se lhes descortinam e mais ricos material de pensamentos lhe enriquece os celeiros do raciocínio e da observação. Entretanto, como cada recipiente guarda o conteúdo dessa ou daquela substância, segundo a conformação e a situação que lhes são próprias, a doutrina renovadora, com seus benefícios, passa despercebida ou escassamente aproveitada pelos que se inclinam a discussões sem utilidade, pelos que se demoram no êxtase improdutivo, ou pelos que se arrojam aos despenhadeiros da sombra, companheiros ainda inaptos aos conhecimentos de ordem superior, trazidos à Terra, não para a defesa do egoísmo ou da animalidade,
mas sim para a espiritualização de todos os seres. De que nos valeria a prodigiosa descoberta de Watt se o vapor não fosse disciplinado a benefício da civilização? Que faríamos da eletricidade sem os elementos de contenção e a transformação que eles controlam os impulsos? No espiritismo fenomênico, somos constantemente defrontados por aluviões de forças inteligentes, mas nem sempre sublimadas, que nos assediam e nos reclamam. Aprendemos que a morte é questão de sequência nos serviços da natureza. Reconhecemos que a vida estua ao redor de nossos passos, nos mais variados graus de evolução. Daí positivo da força disciplinar. Urge o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente de cada um. E para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito, para que, levianos ou desavisados, não se precipitem a imensos reveladouros de amargura ou desilusão. Então, Emmanuel vem, de forma muito clara e transparente, nos situar acerca do Espiritismo. Inicialmente, ele nos afirma que esse movimento do Espiritismo é um retorno aos fundamentos mais simples do cristianismo. Então, esse conhecimento que Jesus deixou, mas agora ele vem de forma mais ampla, mais profunda, porque nós nos encontramos em condições de melhor entender a mensagem de Jesus da época. Muito bem. Dentro dessa simplicidade, nós percebemos que não há que alguém alegar que não tem estudos acadêmicos, que não tem uma vivência intelectual para compreender o Espiritismo. Por quê? Porque para entender, para compreender, para sentir o Espiritismo e vivenciá-lo, não há necessidade de estudos acadêmicos. Por quê? Por causa dessa simplicidade. É algo que todos compreendemos. E me recordei da Revista Espírita de novembro de 1861, quando Kardec relata da sua visita que ele fez a Bordeaux, uma cidade francesa. Ele foi convidado, né, para estar lá para ver o que o Espiritismo estava promovendo, né, na transformação das pessoas. E então ele passa alguns dias lá em Bordeaux e ele vai relatar nessa revista, de forma breve aqui, nós vamos ter relatos de um mecânico, relatos de operários, né, demonstrando que, na época de Kardec, principalmente, a família tinha muito essa questão hierarquizada, né? E a intelectual era, como disse, para poucos, a intelectualidade. Mas aí prova, nessa época, que não era necessário, para entender, para transformar, quando em contato com o Espiritismo, de conhecimentos avultados, ou seja, grandiosos. Então, temos relatos lá na Revista Espírita, né, de pessoas sem um conhecimento, digamos assim, acadêmico, escolar, mas de transformações, porque teve contato com o Espiritismo. E Kardec vai dizer, até mesmo uma criança de 5 anos e meio, uma família que se derramou em desfazejas consolações diante do conteúdo, do contato que ele teve com o Espiritismo. Demonstrando aí também esse fato que Emmanuel nos traz aqui, que o Espiritismo não é uma ciência a mais, né, como nós temos hoje, a química, a física, a astronomia, como ele está também aqui, do próprio Watt. Né? Por quê? Porque o Watt foi um inventor escocês que desenvolveu o motor a vapor. Então, graças a diversos inventos, hoje nós temos aqui, por exemplo, nós estamos falando através da eletricidade. Por quê? Para se ter internet, tem que ter eletricidade. Para ter energia, a luminosidade, tem que ter eletricidade. E por que isso acontece?
porque o ser humano ele conseguiu, como o Emmanuel diz aqui, domar, ele sabe como funciona esse processo da natureza, que é a eletricidade, então ele sabe as leis que regem, e aí então ele consegue, por exemplo, de uma hidroelétrica produzir energia e trazer para nossas casas. Então é algo que é previsível, que é trabalhado. O espiritismo é uma ciência? Mas não semelhante às outras que existem. Por quê? Porque o objeto de estudo, e toda ciência tem um objeto de estudo, o objeto de estudo do espiritismo não é algo que é previsível. Em que sentido? Porque o objeto de estudo do espiritismo é o espírito. E o espírito tem vontade. A eletricidade, por exemplo, não tem vontade, ela não faz o que ela quer. Basta que nós demos as condições, estabelecidas as condições, e temos energia na nossa casa, ótimo. O espiritismo estudando o espírito, se o espírito não desejar se comunicar, se o espírito não desejar estar junto, ele não fornece informações ou não mantém contato com quem ele pede. Então, o espiritismo é muito amplo. Mas, além disso, de ser uma ciência, ela tem cunhos, tem consequências morais. Por isso também que Emmanuel deve dizer que há algumas pessoas, alguns que querem apenas o fenômeno, ou então uma ciência apenas investigadora, que acha que o espiritismo vai responder apenas algumas questões sem consequências morais, aí ele diz, erra. Erra por quê? Porque o espiritismo, ele comprova, ele confirma a sobrevivência do espírito à morte. E isso traz, já que nós vivemos depois da morte, isso tem diversas consequências. Como é que eu estarei lá? Como é que eu vou viver lá? Da forma que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço aqui na Terra, tem consequências no plano espiritual? Sim, o Espiritismo vai nos dizer. Então, Allan Kardec, ele, de forma muito bem elaborada, muito bem codificada, trouxe as diversas fases que esse objeto de estudo da ciência, que é o espírito, vai viver dentro, vinculado à matéria, vinculado ao corpo, como fora dele. Então, é algo que vai mudar a nossa mentalidade. Como Emmanuel também nos chama a atenção, que de forma compulsória, de forma forçosa, há um desenvolvimento mental. Ou seja, esse mundo interno, quando nós passamos a tomar contato com o espiritismo, e é até uma forma de nos aferir, de nos avaliar, de nos verificar se nós estamos, de fato, compreendendo e sentindo o espiritismo, é nos perceber hoje. Hoje, eu sinto melhor ou igual de anos atrás. Eu me sinto, por exemplo, mais humilde ou não? Eu me sinto menos orgulhoso ou não? Eu me sinto mais benevolente ou não? Tudo comparado com si mesmo, consigo mesmo. Por quê? Porque há essa busca, ou melhor, essas consequências morais que o Espiritismo nos proporciona. Mas volta a insistir que há o elemento vontade, há o elemento querer, porque há pessoas que têm contato com o Espiritismo e não sofrem transformações. Mas não é por questão do Espiritismo, é questão da própria pessoa. Como também Emmanuel vai nos esclarecer no texto, quando ele diz assim, cada recipiente guarda o conteúdo dessa daquela substância segundo a conformação e a situação que eles são próprias. Então, é patente, é certo, é convicção de que o benefício não traz benefícios, mas eu tenho que me permitir, eu tenho que me deixar envolver, sentir esses ensinamentos para que ocorra a transformação. Se assim não fosse, eu não teria o livre-arbítrio. Então, tendo o livre-arbítrio, eu assimilo o conteúdo, as experiências, e vou me aferindo, me verificando ao longo do tempo, para perceber essa transformação em mim mesmo, em mim próprio, não me preocupando com o outro, no sentido que o outro tem que se transformar também. Eu desejo, sim, oro por ele também, mas eu não tenho como dizer, Marlene, você vai ser transformada, Renilda, você vai ser transformada, se você não se permitir. Porque nem Deus nos impõe isso. O próprio Deus, na lei de liberdade, criou o livre-arbítrio. Né? Nos dá todas as condições para a gente avançar. Mas muitos ficamos, às vezes, algum tempo sem avançar. Mas o que Deus quer é que todos nos aproximando dele no sentido de evoluir.
E, finalizando, Emmanuel nos chama a atenção para que essas consequências morais, essas transformações que o Espiritismo nos proporciona, nós temos aí que convidar, que pegar o nosso orientador, que é o Evangelho. Ele vai dizer lá no final do texto. Então, essa orientação do Evangelho de Jesus tem o papel de nos guiar, de nos direcionar, de dar essa nova revelação que é o Espiritismo, segurança para a gente, clareza, para que a gente não caia em desilusão, para a gente não caia em decepção, nem angústia, nem amargura ou sofrimento. Ou seja, tipo, eu desencarnar e dizer, poxa, eu pensei que ia para o paraíso, poxa, eu pensei que era para um planeta super evoluído, mas não sei o que eu vi que isso ia acontecer. Isso vai acontecer à medida que eu vou progredindo, mas não que dessa encarnação, por exemplo, eu me iludi e dizer, já vou morar em Júpiter, que é um planeta super evoluído. Mas aí não há compatibilidade entre o que há em Júpiter, que é muito evoluído, com o meu desenvolvimento intelecto-moral. Então, há de ter uma compatibilidade entre o que eu penso, o que eu sinto e o mundo que eu vou viver. Então, o Evangelho de Jesus, mais uma vez, para finalizar, nos traz essa claridade, essa luz que nos banha a todos, de forma simples, de forma tranquila, serena e com muita confiança. Que o Espiritismo nos proporciona essa confiança em Deus, essa confiança em Jesus, no nosso anjo de guarda, nos espíritos familiares que também nos acompanham, ou seja, nós temos uma pleide de seres que nos impulsionam para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Mas há de vigiar-nos para não cair em tentação, porque também há espíritos que, infelizmente, não querem o nosso desenvolvimento ainda. Mas todos nós estamos fadados, pela lei do progresso, à evolução, a chegar a espírito puro, mas gradativamente, paulatinamente. Sempre com essa claridade do Evangelho de Jesus. Muita paz. É que está passando tanta moto aqui, que com tanto barulho, que eu disse eu fechar o microfone. Mas muito bem, senhor Roberto. E a gente observa a felicidade com que Emmanuel abre logo o texto afirmando o Espiritismo, a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Não precisamos de castelos, nós não precisamos de opulência, a simplicidade. De riqueza material. Hã? Não precisa de uma riqueza material. Exatamente. E esse chamado de atenção é para que todo o movimento espírita perceba o que nós estamos fazendo dessa doutrina. Porque Kardec havia dito, Kardec disse, a doutrina espírita será aquilo que os homens fizeram dela. E aí nós questionamos, o que é que nós estamos fazendo com esse conhecimento hoje? Cláudio Lima, seja bem-vindo, Cláudio. Olga Feitosa, um abraço para você, Olga. Cosme Santos, abraço, sejam bem-vindos. Diante dessa informação, ele vai dizer algo que a humanidade um dia vai compreender. Ele diz assim, ele descortina, ele tira o véu dos nossos olhos, ele vem despertar a nossa consciência. E, como nós afirmamos, é justamente junto do mestre, do Rabi da Galileia, que nós conquistamos e entendemos que é possível, aqui e agora, desenvolver as nossas habilidades, postada entre os dois mundos, porque ontem foi escondido. Ontem quiseram neutralizar essa existência, e quando uma comunidade, pessoas se levantavam dizendo, não é bem assim, existe outra esfera, foram queimados na fogueira. Vamos lembrar disso, né? Foram queimados na fogueira essas pessoas. Por mais que eles... Agora, é como... Veja, Roberto e Marlene, como a criatura humana, como nós nos comportamos. Queima na fogueira porque afirma que existe o outro lado da vida, vida após morte. Mas eu posso utilizar, eu posso me beneficiar dessas informações. Porque Joana d'Arc, ela recebia as informações, foi conduzindo o processo, coloca a França como
dá a vitória à França e depois a própria França deixa que ela seja queimada. Olha que contradição. Fale, Roberto. Que antagonismo a gente percebe no comportamento da humanidade presente hoje. Presente neste momento. É algo que a gente precisa realmente estar buscando rever para não cairmos, como diz o próprio Pai Nosso, não cairmos em tentação. Sem qualquer consequência de ordem moral na experiência humana, afirmando. Muitos acreditavam. A bancada científica achava que essa doutrina que estava chegando, que Jesus havia prometido ainda quando estava conosco, ele promete esse Consolador. O Consolador chega, não é uma coisa qualquer, não tem nenhum cunho de moralidade, não nos traz princípios. Pelo contrário. Tanto traz princípio que diz, acorde, tudo que lhe acontece é a sua inteira responsabilidade. Mas na frente Emmanuel afirma isso. Não tem por que você fugir. Não adianta você dizer, ai, gente, eu não sabia. Sabia, porque na lei, as leis divinas estão em nossa consciência. Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, questão 621. Não temos como dizer que não sabíamos. Naturalmente, descortina em nós essa intuição. Mas nós queremos ouvir Marlene. O que é que você nos traz, Marlene, desse texto? Quais as benesses você, então, conseguiu absorver desta mensagem que enobrece, nos estimula a continuar o estudo na seara da doutrina dos Espíritos? Ele diz assim: todavia, quem se norteia por essas normas de vez que o Espiritismo, positivando e, sobretudo, além da morte, envolve em si mesmo um vasto quadro de ilações. O que é isso? No campo da ética religiosa. Que não há morte, você não morre. Que bom que você vive em paz com a sua consciência aqui agora, porque o agora, ele é permanente. Em que sentido? Se eu me comporto aqui de forma leviana, suspeita, sei lá, que lhe seja desconfortável, nos espíritos você vai com esse estado de consciência para lá também. Se você compreende que aqui o bem, a educação, o respeito, você vai encontrar lá também tudo isso. Não há diferença em você estar aqui ou lá, porque quando a gente dorme, a gente vai para um dos espíritos. Mas, e hoje nós temos muitas coisas que distraem as pessoas que estão no planeta Terra. E muitos ficam presos aqui, assistindo infinitas séries e não fazendo suas tarefas fora do corpo físico. Então, esse trecho chama a nossa reflexão, constrangendo o homem o mais largas reflexões no campo da justiça. Que justiça é essa? A justiça da consciência, a justiça das leis naturais. Justiça essa que nos acorda, dizendo assim, olha, tu está vivendo experiência na Terra, mas tu não é da Terra. Nós todos, que muitas das vezes conjuram e dizem que, ai, que coisa estranha, somos extraterrestres e não pertencemos à Terra. Somos espíritos de alguma outra galáxia. E assim estamos estudando para virar um pouquinho melhor a lei do amor, para a gente voltar para casa mais fortalecidos. A proposta segue dizendo assim, não nos reportemos à religião, mas à religião propriamente considerada como sistema de crescimento da alma para a celeste comunhão com o Espírito Divino. Nós, entendendo que somos filhos de Deus eternos, que Deus jamais desampara-nos e que a gente compreenda quanto somos amados, porque as lições que somos chamados a revisar são lições importantes para a nossa reencarnação. A lição de estar em família, a lição de respeitar as leis, a lição de conviver bem com as pessoas. Se Roberto chegou na nossa vida, é uma grande oportunidade de aprendermos quem é Roberto. Se tem algumas farpas que a gente ainda, como diz Jesus, resolve enquanto estamos no planeta Terra, porque daqui a pouco
iremos todos que não compactuar com a energia do amor, iremos deixá-lo. Então, que a gente, nessa tarde, aproveite o máximo que pudermos em amar de forma incondicional, para que o planeta ele venha, essa grande sonhada transição planetária aconteça dentro de nós, para refletir no planeta. Eu estava rindo, Roberto. Eu ri quando você disse assim, ó, a eletricidade não faz o que quer. Imagina nós, E é encarnados. verdade, né? Ela não faz o que quer. Mas aí, nesse particular, Emmanuel vai chamar a atenção para ele dizer o seguinte: nós não estamos fazendo apologética. Eu achei essa palavra interessante. Também. Apologética. O que é isso? Não estamos fazendo nenhuma defesa persistente de uma doutrina. Ele diz assim: eu não estou defendendo de forma persistente o espiritismo. Não, só estou mostrando que isso de fato é uma ciência e como ciência precisa ser compreendida por esses seres reencarnados que já estão. Pode falar, Roberto. Dada, né? Analisada. Isso. É exatamente o que estamos fazendo aqui agora, analisando, decodificando a mensagem que ele nos trouxe. Que se nós fazermos uma leitura rasa, uma leitura rápida, não vai compreender a magnitude do chamado que ele traz para entender que o Espiritismo traz esse arcabouço de informações, conduzindo a criatura humana aos braços do divino e dizendo a ela: para chegar aqui, você só precisa fazer o quê? O bem. Trabalhe no bem. Não, você não precisa nem ser espírita. Ele vai mais. Você não precisa nem ser espírita. Simplesmente trabalhe o bem, viva esse bem. Já está bom. E vivendo esse bem, estamos abrindo as portas dos céus para para recebermos o nosso galardão. Aí lá no livro Pão Nosso, ou no livro Nosso Lar, é bem interessante, quando ele fala assim: aqueles que trabalham, que ocupam as mãos, eles constroem a sua casa própria no mundo invisível. Isso é fantástico. Eu adorei. Isso é fantástico. Então, vamos construir a nossa casa agora, no presente. No presente, essa construção de casa. Desdobrando o painel das responsabilidades. O novo movimento de revelação implica abençoado e compulsório desenvolvimento mental. Queira fazer isso agora. Não há mais tempo para ficar pensando, mas amanhã, depois, na inércia. A inércia é algo que precisa ser afastado de forma urgente do nosso comportamento ou da consciência da humanidade. Concorda, Roberto? Sim, sem dúvida. E esse desenvolvimento mental, como eu falei aqui, se aferindo hoje. Como é que eu pensava há tempos atrás? Um exemplo, em relação à morte. Né? Não estou dizendo que a pessoa tem medo, não, do fenômeno em si. Mas como é que esse fenômeno hoje, o que é que provoca em mim em relação a anos atrás? Ou seja, eu antes de ter o contato com o espiritismo, agora tendo contato com o espiritismo. Você está trazendo apenas exemplos como morte, mas tantos outros, né? No fato do dia a dia, que às vezes a gente vê uma pessoa que não tem um conhecimento espírita, mas nós temos. E eu falo interiormente, como é que eu me digo interiormente, não é julgando o outro. Eu busco fazer essa aferição, essa avaliação, para que eu possa estar me compreendendo e que se de fato eu estou assimilando, eu estou interiorizando, eu estou modificando minhas fibras, como diz, as fibras da alma, né? Para não ficar apenas na falácia, o verbo. E aqui o Mano Tales, quando Marlene falou de questão da religião, ele deixa bem claro, né? A questão da religião, ele diz aqui a religião propriamente considerada como um sistema de crescimento da alma e com essa comunhão com Deus. Então não vai precisar de palácio, de riqueza, não. É minha comunhão com Deus. Essa simplicidade, que todos nós temos essa capacidade, todos. Então não precisa ficar criando penduricalhos, né? O espiritismo não. Isso também a gente ficar bem consciente de que temos que deixar a doutrina como Kardec deixou, cristalina, sem coisas ali, sem amarras, sem dogmas que não existem, sem crendice, não. A forma cristalina, conforme Emmanuel disse no primeiro parágrafo.
de acordo com os fundamentos simples. Simples, simples. Aí ele vai trazer o seguinte: doutrina renovadora, com os benefícios, com os seus benefícios, passa despercebida ou escassamente aproveitada pelos que inclinam a discussão sem utilidade. Como nos falam os benfeitores, não perca tempo se defendendo, continua o trabalho, segue. As pessoas que estão desenvolvendo trabalhos aí maravilhosos. Mas chegam aqueles seres invejosos, que não gostam de ver o bem em execução. Que nada, rapaz, isso aí ela está fazendo só para se mostrar, ou então está desviando o recurso, criando celeumas. Silencia Todos e vão continua ser. fazendo. Oi? Como você falou, quem faz o bem, seja em que ambiente for, sempre tem uns contraditores inúteis, digamos assim. Tem. Em E todos outro os lugares. aspecto que eu quero comentar. Pode falar. Aprendemos que a morte é questão de sequências nos serviços da natureza. Sequência. Você faz aqui e agora, você não vira santo porque você morreu. E se você não teve, você também não vai ter lá. É esse entendimento da filosofia do bem. Se eu faço bem aqui e agora, esse bem é o meu advogado. Esse trabalho é meu advogado. São todas essas ações que são chamados a fazer neste planeta, que serão nossos advogados quando voltarmos para casa. É muito, muito gostoso ler e estudar esses assuntos. Costumo dizer que quem faz o bem, esse bem lhe protege. Mas a equipe espiritual ela é tão compreensiva que ela vai dizer assim, Emmanuel vai dizer dessa forma, companheiros ainda inaptos para o conhecimento de ordem superior. E nós precisamos ter paciência com irmãos que ainda não compreendem tal mensagem, que não compreendem a necessidade desse alavancar o seu processo de a paz interior, essa mudança de percepção, esse olhar mais além. Precisamos buscar essas renovações. E isso urge. O tempo, o planeta não tem como ficar esperando. Hoje não, amanhã, depois não sei. Não, o planeta vai seguir o seu processo. E nos cabe caminhar, acompanhar, aproveitar as oportunidades que nos são concedidas, como agora, por exemplo. É uma oportunidade salutar a que nós temos de estarmos aqui confabulando em torno dessa mensagem e convidando outras pessoas também a compreender tal aspecto. Por esse motivo que Olga Feitosa está aqui, Jeane Silva, Cláudio Lima, estando conosco, aí nós pedimos compartilhem esta informação para que outras pessoas tenham o seu espírito consolado através da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, trazido por nosso querido Emmanuel. Aí Cláudio vai dizer assim, a vida na pátria, cadê a mensagem de Cláudio? Tenho plena consciência de que não fiz ainda tudo o que deveria ter feito. Estou correndo atrás. Cláudio, não vamos correr atrás, não. Nós estamos buscando essa execução. Por essa razão que neste momento está aqui Marlene, está Roberto, está Renilda, para esse momento de conversação, pois essa conversa, além de libertar a nossa alma, também auxilia outros espíritos a compreender que a doutrina dos espíritos matou a morte. A morte não existe. É apenas e tão somente um estado de consciência. Roberto, querido, chegando ao finalzinho do nosso programa, fique à vontade para tecer suas palavras de conclusão ao trabalho, por favor. Como você lê esse parágrafo da questão dos benefícios que o Espiritismo nos traz, mas que por alguns é despercebido, né, ou escasseado, não é culpa do Espiritismo. O Espiritismo é como o sol, ele está sempre brilhando. Mas cada um vai absorver esses raios solares de acordo com a sua forma, de acordo com o que se pensa, com o que se sente. Então, eu tenho que ter indulgência para com os irmãos que criticam, que pouco aproveitam o Espiritismo. Agora, eu tenho que ter consciência do quão eu estou aproveitando tudo que me é dado. Aí sim, mas em relação ao outro, não posso estar julgando, tem que ter indulgência.
Então, eu sou grato a Deus por estar aqui, por mais esse momento de poucos minutos, mas de grandiosos benefícios, né? Grandiosos benefícios, eu não tenho toda a convicção. Então, sou grato a você, Renilda, a Marlene, por estar aqui nesse momento. Desejo a todos que possamos continuar seguindo, né, esse farol, essa luz, que é o Evangelho de Jesus. Marlene? Que a gente, a cada minuto, acredite que somos eternos. Que aprendemos que a grande tarefa é que a gente aprenda a amar. Mas amar sem muita expectativa. É compreendendo que o outro só pode ir até ali. Amando como Jesus, que pediu àquele moço, vai, vende tudo que tens e segue-me. Mas nem a gente ainda está tão iludido com a matéria. Estamos tão, assim, entendendo que é só isso, mas não é. Nós temos uma vida e uma vida realmente em abundância, que é fora do corpo físico. Que a gente compreenda isso e comece a cada minuto estimular outras pessoas a se desprender um pouco mais das coisas materiais e contribuir muito mais com a nossa comunidade, com as pessoas em volta de nós. Que Jesus nos abençoe. E nós concluímos com esta fala bendita do nosso orientador, quando ele afirma: o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e que tenhamos uma noite de muita paz. Muito obrigada, Marlene. Muito obrigada, Roberto. E até o nosso próximo programa. Senhor Jesus, envolve-nos em tua luz de amor. Permanece conosco, hoje e na eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.